Irmãos, hoje nós vamos ter como tema, não importa qual seja o seu problema, Jesus, Ele tem a cura. Mas nós temos uma pergunta aí. É a mesma pergunta que Jesus faz no final do versículo 6. Ele olha para aquele doente, ele olha para aquele homem que está há 38 anos jogado no chão, ele olha profundamente para ele e diz: você quer ser curado? Meus irmãos, quando você começa a ler o capítulo 5 do livro de João, você tem a vida como ela é hoje, como foi nos dias de Jesus, como foi assim que o homem pecou, Adão e Eva pecaram e eles tiveram que sair do jardim do Éden. Se você olhar o versículo 1, está dizendo aqui que estava tendo uma festa, né? Depois disto havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu lá em Jerusalém. Primeiro você tem a festa, no versículo 1, e festa, você sabe, sempre nos lembra o quê? Nos lembra uma alegria, não é uma alegria, mas é uma felicidade mesmo, né? É tempo de divertimento. Isso, meus irmãos, representa o mundo de certa forma, porque o mundo é assim, o mundo ele está sempre se disfarçando em festa, você vai perceber isso aí. Parece que ficou bem claro para nós, depois que eles inventaram esse negócio da internet, e depois que eles inventaram alguma coisa como o Instagram, ou Facebook, ou qualquer outra coisa, eu só cheguei nesses dois ainda, então não sei de outras coisas, mas parece que ficou claro para nós que o mundo é uma festa, que está tudo bem, não é verdade? As pessoas costumam postar que está tudo bem, ou se não, se ela está triste, ela quer que alguém veja alguma coisa, a pessoa que ela quer que vai ver, nunca vai ver, né? Mas geralmente a pessoa vai e faz a sua selfie no melhor lugar possível, porque ela quer dizer para todo mundo, tem uma festa aqui, o meu coração está em festa. Mas aí você lê no versículo 2, que ali pertinho, na porta das ovelhas, tinha um tanque, e nesse tanque, versículo 3, estava uma grande multidão de doentes, cegos, coxos, paralíticos, todos eles ali esperando. Então, irmãos, se festa lembra alegria, esse tanque aqui, essa piscina, é uma piscina muito grande, mas esse tanque aqui não lembra nada de festa, nada de alegria. Aqui ninguém chegava dando risada, aqui ninguém ficava a risos e gargalhadas, não, aqui era um lugar de choro, aqui era um lugar de pranto, aqui era um lugar de dor. Ali tinha doente, cego, manco, paralítico, cada um com uma dor maior do que a outra. E é por isso, irmãos, que essas duas referências, quando você junta a festa com a dor, você vê que o nosso mundo quer mostrar uma festa, mas na verdade o nosso mundo está em dor. Você vê isso aí, você vê isso na vida das pessoas diariamente. Nós vamos encontrar na nossa própria vida esse disfarce de alegria, quando na verdade, às vezes por dentro nós estamos chorando. A diferença é que temos Jesus como Salvador, Jesus como único e suficiente Salvador, então mesmo chorando nós podemos sim sorrir, nós podemos estar felizes, mas você não pode falar isso das pessoas que estão no mundo, você não pode falar isso das pessoas que estão nessa angústia, nessa tristeza, que estão doentes, elas podem até tirar uma foto e postar, eu estou muito feliz, mas por dentro aquela pessoa está acabada. Tem muita dor nesse tanque aqui. Olha aqui no versículo 3. A dor é muito grande. Se por um lado fala que tem doente, é doente de todo tipo. Ali tinha doente mental, sabe? Ali tinha doente físico. Ali tinha doente espiritual. Pessoas com sérios problemas na cabeça. Às vezes causado por muito tempo de ressentimento, de mágoa, que a pessoa fica mesmo com algum problema na cabeça, com uma raiva que não passa, aí essa pessoa fica com problema. Ela podia ir lá no tanque de Betesda, e quem sabe conseguir pular quando o anjo chegasse lá, ser o primeiro, para poder ser curado daquele problema mental. Mas ali também tinha muitas pessoas com problemas físicos, como está escrito aqui, essas pessoas eram cegas, essas pessoas eram mancas, essas pessoas eram paralíticas, cegas porque não enxergava.
E Jesus disse que o pior cego é aquele que não consegue enxergar espiritualmente. Existe muitas pessoas assim, que não conseguem enxergar primeiro a sua própria miséria, não consegue ver o quão ruim ela é, não consegue ver a grandeza do seu pecado. Isso é um cego espiritual. O fariseu achava que ele via tudo, ele não conseguia enxergar um palmo na frente do nariz, era um cego, condutor de cego. Irmãos, o mundo é esse tanque de Betesda cheio de cego. O mundo é esse tanque de Betesda cheio de manco. Manco é porque não tem uma mão, manco é porque não tem um pé, manco é porque está faltando uma perna, um braço, um olho. Então você vê o quê? Você vê uma pessoa manca, está faltando alguma coisa. E se as pessoas, meus irmãos deste mundo, dessas pessoas sem Cristo, eles sempre vai estar faltando alguma coisa. É claro que está faltando alguma coisa. Como é que podia estar completo sem Jesus? E esse é o sentimento, as pessoas vão andando e carregando esse sentimento que está faltando. Ele pode chegar e dizer assim, hoje eu sou um bitrilionário, mas você vai estar faltando alguma coisa, está faltando. Veja como é triste o fim dessas pessoas afortunadas sem Jesus. Como é triste você chegar no hospital e ver a pessoa lá, terminando os seus dias, ou na casa daquela pessoa, porque não tem a esperança que um crente tem. Vá no leito de morte de um cristão, e vá no leito de morte de uma pessoa sem Jesus. Ela é uma manca, é aquela pessoa que está manco porque falta alguma coisa na vida dela, e o que está faltando é Cristo. Isso vai fazer muito mais falta na eternidade. Mas às vezes é uma pessoa paralítica, e aqui nós temos um paralítico. Na nossa história não é o cego está no capítulo 9, na nossa história, meus irmãos, não é o coxo está lá no livro de Atos capítulo 3, na nossa história é um paralítico, e o paralítico é aquela pessoa que se sente sem força, ele não tem força, ele não consegue se levantar. O paralítico, diferente do cego, ou mesmo do coxo que está lá sentado, o paralítico ele está deitado, o paralítico ele tem as suas mãos e os seus pés paralisados, de muitas formas ele só consegue enxergar, olhar para cima ou para o lado, ele só tem o movimento do seu olho. Representa bem, meus irmãos, essa pessoa aqui, que nós temos no capítulo 5, quando ela fala, eu não consigo. Nós estamos falando hoje de pessoas que não conseguem tratar do seu pecado, não conseguem tratar do mal, o mal da sua alma. Quando aquela pessoa fala assim, olha, eu estou lutando, mas eu não estou conseguindo, eu estou lutando, e tem pai que fala isso, tem mãe que fala isso, tem filho que fala isso, tem amigo que fala isso, fala assim, olha, a luta é grande, a batalha eu estou tentando. Pois o nosso personagem disse isso, ele disse, eu estou tentando, mas eu não consigo. Ele descobriu que tinha uma ajuda que veio dos céus, uma ajuda inesperada mesmo. E aí, meus irmãos, eu quero falar sobre esse homem que ele fala, eu não tenho ninguém. Esse homem que fala assim, eu não estou conseguindo, para mim não dá mais. É esse homem aqui que nós vamos estudar hoje. Mas para lembrar os irmãos que tem muita dor nesse tanque. E aí, uma coisa que eu gosto do capítulo 5 é o afunilamento das imagens que mostra a misericórdia de Deus. O autor, ele afunila as imagens, ele traz do geral para o particular, ele traz do grande para o pequeno. O autor, ele fala assim, está tendo uma festa em Jerusalém, a maior cidade da Judéia, uma festa com milhares e milhares de pessoas lá dentro. Então ele está dizendo assim, olha a nossa cidade, olha só como é grande a nossa cidade, como ela está cheia de gente. Depois o autor sagrado fala desse tanque, ou seja, no meio daquela cidade tão grande, com tantas pessoas, tem um tanque, tem menos gente no tanque do que estão na cidade. Então leva você a refletir sobre a dor e sobre o pranto que existe no interior do coração das pessoas e deste mundo. Mas aí o autor sagrado, ele vai mais ainda a detalhes.
Ele afunilha ainda mais a imagem. Ele mostrou Jerusalém, ele mostrou um tanque dentro de Jerusalém, e aí ele mostra uma pessoa que está lá do lado daquele tanque. Ele não está dentro, mas está fora. Ele está ali. Vem aquela imagem, sabe? Aquela imagem naquela pessoa, focando aquele paralítico, aquele deitado, no meio de tantos que estão machucados, tristes, chorando. A luz brilha sobre aquela pessoa lá. Por que que o nosso autor faz isso? Para mostrar a misericórdia de Deus. O mundo é grande, é imenso. Há bilhões de pessoas neste mundo. Dentro deste mundo, meus irmãos, olha quantas cidades existem, como Marília, como Bauru, como Presidente Prudente, como São Paulo, né? Olha lá. E no meio desse mundo inteiro, que tem esse monte de cidade, aí Deus vem e foca numa alma. Deus se importa com uma alma, de toda Jerusalém, de todo aquele tanque cheio de doente. Jesus Cristo vai parar para conversar com uma alma, com uma pessoa doente, mostrar que Deus se importa com uma pessoa apenas. Isso quer dizer que Deus se importa comigo. Isso quer dizer que Deus se importa com você. Sabe aquele nosso hino, importará ao Senhor Jesus? Então, Ele se importa sim. A luz de Deus vai lá e brilha em uma pessoa no meio de bilhões. Nós vamos ver que Ele sabe, Ele vê, Ele sente o que está acontecendo na sua vida, porque Ele é um Deus cheio de misericórdia. Meus irmãos, Ele mesmo afirmou, nosso Salvador afirmou, eu não vim para os sãos não precisam de médico, eu vim para os doentes, eu vim para aqueles que estão enfermos. E é isso que Ele está fazendo aqui. Ele vai, meus irmãos, para se encontrar com essa alma aqui. E agora, irmãos, vamos para o versículo 4, no versículo 5, que diz que naquele tanque de dor, tinha um homem. Olha lá, versículo 5, estava ali um homem que nós nunca vamos saber o nome. Um homem que nós não sabemos o nome do pai, da mãe, nós nem sabemos onde ele morava direito, a não ser que ele estava lá em Jerusalém, há 38 anos. Bem, sente-se ao lado daquele paralítico só um pouquinho, né? O que será que ele pensava? 38 anos deitado ali naquele lugar, o que uma pessoa dessa pensa? Eu sempre acho que nós pensamos no passado, no presente, no futuro. Não é assim que você faz na sua casa? Às vezes você pensa no passado. Se ele pensasse no passado, seguindo o que Jesus Cristo disse, o passado dele não foi legal. Jesus disse, vai e não peques mais, para que não aconteça coisa pior com você. Ou seja, aquela enfermidade tinha uma clareza de origem, que era o pecado daquele homem. Então, quando ele pensava no passado dele, ele podia dizer, eu fiz tanta bobagem na minha vida, eu fiz tanta coisa errada, olha só, né? Olha só, já falei para vocês, aquele sujeito que escreveu um livro chamado Feliz Ano Velho. Não, pastor, é Feliz Ano Novo. Não, o dele era Feliz Ano Velho. É porque ele foi comemorar o dia de Ano Novo, do dia 31 para o dia 1º. Aí ele pulou numa piscina. Ele pulou de cabeça, não tinha tanta água, ele bateu a cabeça lá no chão, e ele ficou paralítico, completamente, daquele tipo que só mexe os olhos. Aí ele ficava pensando, feliz ano velho, eu era feliz lá no ano velho, porque no ano novo agora eu não sou mais feliz. É por isso que ele escreveu esse livro. Então, o paralítico podia pensar no passado dele, das coisas erradas que ele fez. Por que eu fui pular lá, né? Por que eu fui falar aquilo que eu disse? Mas podia pensar no presente dele. O presente dele era um presente de dor, era um presente de angústia, de colher, meus irmãos, daquele mau fruto que ele plantou lá atrás. Mas olhar e dizer, olha como eu estou, eu não era assim, não é? Mas ele podia pensar no futuro dele também. E sempre que nós pensamos no futuro, nós esperamos coisas melhores. Então, se você sentasse perto dele e falasse para ele fala da sua vida lá atrás, como é que você se sente hoje? E o que você pensa para a sua vida amanhã, né? Então, qual era o maior desejo dele para o amanhã? É ser curado. O sonho dele era sair dali, andando, pulando, né? Ele queria sair, meus irmãos, daquele chão.
É isso que ele queria, sair para ter uma vida abundante. Ou não era isso que ele queria? Bom, é por isso que ele está ali, à espera desse anjo para sua cura. E aí, meus irmãos, ele podia pensar, você podia conversar com ele. Qual é a experiência que você tem aqui do tanque de Betesda? Você que é um dos mais velhos, ou talvez o mais velho aqui do tanque de Betesda. Ele podia dizer para você: eu encontrei muita gente sofrida, eu encontrei muita gente com dor aqui nesse lugar, eu já vi cada coisa, eu já vi gente sem perna, sem braço, sem olho, sem orelha, eu já vi as pessoas, eu já vi muita coisa aqui que eu não queria ver, eu já vi. Nosso mundo é assim, tem muita coisa que a gente gostaria de não ter visto, mas ele podia dizer: mas eu vi muita gente curada. Eu estou aqui porque o anjo mexe essa água, e o primeiro que pula aí dentro é curado. Tem cura. Ele podia dizer assim: olha, se outras pessoas são curadas, eu também posso ser curado. A base dele está ali, é essa. Se essas pessoas podem ser curadas, e elas foram curadas, eu também posso ser curado. Por isso, irmãos, a gente fala que aquele homem, ele é o campeão da esperança, né? O que isso quer dizer? Tem pessoa que se acomoda com o mal e com o pecado, acomoda mesmo, né? A vida é uma miséria, uma derrota, não é miséria financeira, meus irmãos, nós podemos até viver isso, uma miséria de pecado mesmo, uma vida assim, sem esperança da vida eterna, sem salvação, pessoas não se morrer, não sabem para onde vai, sendo que a Bíblia ensina para onde a gente vai depois que morrer. Se você entregar a sua vida para Jesus, há uma promessa da vida eterna para você, salvação em Cristo. Então, meus irmãos, às vezes a pessoa se acomoda, e aí está em pecado, e ela se acomodou com o pecado. Sabe o Herodes, a Herodias, que se acomodaram com o pecado? Às vezes a pessoa se acomoda e fica lá, e não sai. Deixa até de orar por outras pessoas, porque se acomodaram com o pecado das outras pessoas. Mas você vê, ele é campeão da esperança, porque tem uma esperança viva ali no coração dele. Ele está dizendo, como eu falei, né? Eu creio que a minha história pode mudar. Eu creio, mas faz 38 anos que você está assim desse jeito. Eu creio que a minha história pode mudar. Meus irmãos, ele não conhecia Cristo ainda, é verdade. Ele vai conhecer depois que ele for curado. Mas eu digo uma coisa para você. Ele é sim um campeão da esperança, sabe? Ele é, porque, meus irmãos, todo ano quando o anjo descia e mexia aquelas águas, ele se candidatava àquela corrida, sem poder mexer os pés, sem poder mexer as mãos, ele ia que nem uma minhoca, para ver se ele chegava primeiro. Como é que ele vai chegar primeiro? Disputar com uma pessoa que anda, disputar com uma pessoa que pode pelo menos ajoelhado ir lá. Como ele podia disputar com aquelas pessoas? Ele sabia que ele ia perder, mas ele disputava. É por isso que ele é um campeão da esperança. E quando nós falamos de esperança, meus irmãos, ninguém tem esperança de coisa ruim, ninguém. Quando nós falamos de esperança, nós estamos falando de uma expectativa favorável daquilo que é bom. Você tem esperança que você vai repetir de ano? Não, ninguém tem esperança que vai repetir de ano. Oh, por favor, né? Você tem esperança que você vai passar de ano. Você não tem esperança que o meu patrão vai me mandar embora, eu tenho uma esperança. Não, ninguém tem esperança disso não. Você tem esperança de que você vai receber uma promoção, que você vai ganhar mais. Esperança tem a ver com coisas favoráveis que você espera. Então ele tinha esperança que um dia ele ia ganhar aquela maratona, chegar em primeiro, né? Agora, sentou do lado dele? Não, Jesus sentou. Aliás, Jesus estava sentado do lado dele antes mesmo do próprio Senhor Jesus nascer. Ele está há 38 anos desse jeito, e Jesus está há 30 no mundo, quando isso aconteceu. Agora repare bem, Jesus nem tinha nascido, mas Jesus ele vê, Jesus ele sabe, Jesus ele entende, ele vê aquele homem. Meus irmãos, ele vê o sofrimento daquele homem.
O que explica o Senhor Jesus Cristo entrar numa cidade, da cidade, em vez de ir na festa, ir lá no lugar do pranto, da dor? Ele não poderia ficar na festa? Pois ele foi lá no lugar de pranto e de dor, e foi sentar, foi ficar juntinho, pertinho, de uma pessoa que estava sofrendo, para você ver que aquilo que a Agar disse lá atrás, Agar estava chorando, estava desesperada, o filho estava morrendo, aí ela olha e diz, Deus é o Deus que vê, o anjo vem e fala com ela, então ela coloca o nome daquele lugar de Deus é o Deus que me vê, Deus me vê. Esse paralítico, ele está experimentando a mesma experiência da Agar, ele descobre que Deus enxerga ele, que Deus está vendo o sofrimento dele. Agora, irmãos, eu sei que a gente se frustra muitas vezes, mas aprenda nessa passagem que Deus está vendo até a sua frustração, a sua tristeza. Como eu disse, é uma batalha aqui contra pecado, contra enfermidade, e saiba que seja uma coisa ou outra, Deus está vendo, Deus chegou perto, Ele sabe que você está sofrendo, e tem uma outra coisa, Ele sabe quanto tempo você está desse jeito. Se você olhar bem, o versículo 6 diz que Jesus, vendo este deitado, e sabendo que ele estava nesse estado há muito tempo, ele sabia qual exatamente era a doença. Sabe por quê? Porque ele sabia qual era o pecado que ele tinha cometido para ficar doente daquele jeito. Não é que toda doença é fruto de pecado, mas nesse caso era. Nesse caso, esse sujeito, ele fez alguma coisa. E aí, Jesus sabia, na história da semana passada, Jesus sabia que a samaritana já tinha casado 5 vezes. Não sabia? Ele sabe tudo. Não tente esconder nada de Deus, porque Ele sabe tudo. É melhor você confessar para Deus. Então, meus irmãos, Ele sabe quanto tempo a pessoa está sofrendo, Ele sabe tudo sobre aquela vida. Então, Jesus, Ele sabe, Ele vê, Ele entende, e Ele faz essa pergunta do versículo 6, lá no final do versículo 6, você quer ser curado? Eu não falou nada para ele, só foi chegando perto, acho que ele se estranhou, né? O que esse homem quer perto de mim aqui, né? E agora deu, né? E aí chega Jesus, olha para ele olha para Jesus, e Jesus pergunta, você quer ser curado? Para mim a resposta dele é sim, não há dúvida disso. Eu disse, ele era um campeão da esperança, fazia 38 anos que ele estava ali. Mas será que as pessoas querem ser curadas? Do coração doente? Você nutre às vezes uma mágoa de uma pessoa que a gente só pode ficar magoado com quem a gente gosta muito, não é verdade? Às vezes nutre uma mágoa, um ressentimento, aí Jesus olha para você e diz assim, você quer ser curado? Estou falando de sentimentos, emoções, mas às vezes a pessoa tem problema com álcool, às vezes não é álcool, às vezes a pessoa tem problema com tabaco, às vezes não é tabaco, às vezes a pessoa tem problema com droga mesmo, com, entorpecente. Às vezes o problema não é com entorpecente, é com imoralidade. Mas a pergunta é a mesma. Às vezes o problema é idolatria. E a pergunta continua sendo a mesma. A pergunta é, você quer ser curado? Bem, é uma pergunta direta, porque ele está fazendo uma pergunta para uma pessoa, e é como eu disse, é do geral para o particular, então ele fala para mim, você quer ser curado? Ele fala para você, quer cura? Você quer ser curado? Então, meus irmãos, a resposta, ela é mais complexa, do que a gente pode imaginar. A pergunta é simples, parece ser óbvia a pergunta, porque a pessoa fala assim, sim, eu quero ser curado, em nome de Jesus, eu quero ser curado. Calma, isso aqui, meus irmãos, é mais para televisão, tá?
isso aqui é mais para filme. Quando chega perto de você, quando chega a tua vez, aí a resposta é mais complexa. Vamos ver como é que ele respondeu. Vamos lá, né? Vamos ver a resposta do paralítico. Parecia ser tão simples, né? É sim ou não? É sim ou não? É quero ou não quero, né? Então, pastor, ele vai falar sim, eu creio também que ele quer. Mas ele começa a levantar obstáculos. No versículo 7, ele coloca um muro ali. Entre a pergunta e a resposta tem um muro. Ele diz, o doente respondeu, Senhor, eu não tenho homem algum, ou seja, eu não tenho ninguém, que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas eu estou tentando ir, mas sempre desce alguém antes de mim. Olha só, primeiro ele culpa as pessoas por estar doente. Tem algum problema? Primeira coisa que a gente faz é culpar alguém. Adão, você comeu da árvore que eu disse que não era para comer? É tão simples a resposta, sim ou não. Não é assim? É sim ou é não, Ele podia olhar e dizer, comi, estou lascado. Ele poderia, é tão simples responder, a gente não responde. É sim ou não? Ele disse, Senhor, a mulher que tu me deste, já jogou para o outro, já jogou. E a mulher olha e diz, mas foi a serpente que falou para mim, me deu e eu comi, Já jogou para a coitada da serpente. A serpente, não tinha ninguém do lado dela, com raiva, saiu picando todo mundo, aí, envenenando todo mundo, está até hoje fazendo isso. Mas sabe por quê? Porque esse é o primeiro problema, e nós vamos ver mais sobre isso já já. O segundo problema é o que ele fala no final do versículo 7, ele diz assim, olha, eu não consigo sozinho, eu estou tentando, estou indo, mas sempre tem outra pessoa que vai lá, chega primeiro e eu não consigo, Então, primeiro, irmãos, vamos ver se o primeiro obstáculo aqui é a gente culpar as pessoas, O paralítico culpa as pessoas, não tenho ninguém, não tem quem me ajude, verdade. Eu vou falar para você, ele estava sozinho mesmo, tá bom? Ele estava jogado lá, Jesus não viu a irmã dele, não viu o irmão, Jesus não viu o irmão na fé, nem de sangue, Jesus não viu o pai, Jesus não viu a mãe, não viu ninguém, Se tivesse filho, não viu nenhum filho, nenhuma filha, não tinha nenhum vizinho, tinha um amigo. Aquele paralítico de Cafarnaum tinha 4 amigos, disposto a carregar ele e jogar de cima para baixo daquela casa. Mas ele não tinha um amigo sequer, ele não tinha, ele está sozinho, é verdade, eu concordo, tá? Então, ele se sente sozinho, está todo mundo abandonando, todo mundo acusando, todo mundo culpando, todo mundo rejeitando, é fato, sabe? Conversa com quem tem problema, você gosta de conversar com quem tem problema? Você vai ver essa resposta. Você quer ser curado? Diga para ele. Ele vai falar, olha, ninguém me entende, ninguém gosta de mim, eu sou um rejeitado e tal. De certa forma, meus irmãos, existe uma verdade atrás disso, tá? Mas, vamos perguntar, por que ele não tem ninguém? Vamos fazer essa pergunta? Ô paralítico, por que será que você não tem ninguém, Por que será? Olha, pode ser que se cansaram dele. Às vezes as pessoas se cansam. Tentaram ajudar ele tanto tempo e ele não quis ser ajudado. Aí as pessoas se cansam. Estou tentando ajudar ele, mas ele não se ajuda, não é assim? E as pessoas vão desistindo. Não, meus irmãos, eu não estou falando nenhuma bobagem aqui. A única coisa que eu estou dizendo pergunta para ele, por que essas pessoas foram embora e te deixaram sozinho? Pode ser que se cansaram de você, paralítico. Pode ser que achavam que a sua causa não valia a pena, que merecia, ele merece mesmo. Ninguém mandou ele aprontar, que fique só. E aí a pessoa vai embora. Foi. É uma decisão da pessoa. Eu não quero me meter com isso, ninguém me mandou, pronto, que fique sozinho mesmo, Por que você está sem ninguém, Pode ser que ele era um egoísta, soberbo, que não rejeitava ajuda, as pessoas queriam ajuda, ele rejeitava.
E pode ser que as pessoas que eram egoístas e soberbas e não queriam ajudá-lo. Bom, há muitas hipóteses aí, mas em qualquer hipótese, meus irmãos, aprenda isso. Pare de culpar as pessoas pelos seus erros e pelas suas escolhas erradas, tá? A maioria das pessoas quer apenas te ajudar. Você vai perceber isso. As pessoas que te amam, que são próximas, vai chegar em você e vai te avisar: olha, você está em pecado. Isso que você está fazendo não é certo. Esse caminho aí da bebedeira, isso não vai dar certo para você. Olha, esse negócio de droga vai te levar a ficar sem nada, até sem família. Então a maioria das pessoas querem ajudar. Não esqueça disso. Então, às vezes, tem aí, meus irmãos, algum problema, né? Se tiver um problema na família, a coisa mais comum é culpar. É o marido culpar a esposa, é a esposa culpar o marido, é o pai culpar o filho, é o filho culpar o pai. Mas que tal a pessoa dizer assim: eu vou ver onde que eu estou errado. Eu preciso ver onde é que eu estou errado. É possível. Não coloque o nome de outra pessoa quando Deus olha para você e diz: você quer ser curado? Você quer que a sua família seja curada? Você quer que o seu filho seja curado? Pare de culpar as outras pessoas. Porque esse camarada era só dizer: sim, Senhor, eu quero. Mas ele preferiu colocar os outros no meio. Não tem ninguém, não tem ninguém. Então, meus irmãos, era verdade, como eu disse, né? E tem uma outra coisa aqui, né? O paralítico não disse apenas que não tinha ninguém. No final do versículo 7 diz: enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ou seja, o paralítico diz que não conseguia por si mesmo. E aí, meus irmãos, quantas pessoas falam a mesma coisa? Agora, vamos pensar na pessoa que está errada. Vamos pensar na pessoa que está doente, nessa enfermidade, seja física, seja espiritual. Mas olha, nós estamos com inúmeras pessoas com problemas espirituais, de pecados. E aí, você quer ser curado? Aí a pessoa fala: eu estou tentando, não consigo, eu não estou conseguindo. Eu vejo as outras pessoas se livrarem desse mal, de mal a pior, mas eu não consigo. Eu não consigo. Você vai escutar isso de pessoas quando você começa a tratar do problema alheio. E uma coisa boa de poder ajudar uma pessoa é que você até esquece dos seus problemas. Você tem tanto problema, aí você encontra alguém com problema. E a pergunta que Jesus fez: você quer ser curado? Ele fala: eu não tenho força, né? Ele se via como o último dos homens, o último. Então, o pecado faz isso na nossa vida. Além de nos deixar sozinhos naquela lama, nos faz nos sentir um verme, nos faz nos sentir deploráveis, faz a pessoa se sentir mal mesmo. O pecado faz isso. A pessoa vai ficar: eu sou um fracasso, eu não presto para nada. E o diabo quer que você pense assim. É o diabo. Satanás, ele fica falando: você não presta, eu não presto, né? Você não vale nada, eu não vale nada, né? E não vai conseguir, eu não consigo. Então o diabo fica lá soprando na tua orelha, dizendo que você não vai conseguir, que você é um fracasso, que não dá certo, que ninguém te ajuda. Pois bem, é isso que este homem ouviu por 38 anos. 38 anos. O que Deus sabia e o que o paralítico não sabia. Deus sabia que ele não tinha forças, não é formas, é forças. Deus sabia que ele não tinha força, por isso que Deus estava ali. E o que ele não sabia? Ele não sabia que Deus estava ali, que Deus estava olhando para ele, vendo a sua necessidade. É isso, meus irmãos, que ele não sabia. Agora vem uma pergunta, vamos voltar lá para o capítulo 5, no versículo 6, no final: você quer ser curado? Então ele deu duas desculpas, culpou as pessoas, depois afirmou que ele não tinha força, e eu digo que, resumindo,
Essa é a resposta das pessoas para não tratar do pecado, para não sair do pecado, para continuar uma vida miserável, para continuar servindo ao diabo, servindo a Satanás. Essas duas coisas. A culpa é de outro, eu não consigo, vai entrando ano, saindo ano, entrando ano, saindo ano, e continua do mesmo jeito. Agora, vamos responder essa pergunta. Estamos terminando. Como é que eu posso ser curado? Meus irmãos, como é que eu posso ser curado? O primeiro passo, irmãos, é a pessoa ter consciência de que ele não está bem, não está legal. E se você não está bem, você não está legal, você tem que falar: eu não estou bem, eu não estou legal. Meu Deus, não está bem, a coisa não está legal. Você chega no médico, e por que você foi lá? Você chega no médico e o médico olha para você e fala: o que você tem? Não é da tua conta. Queria fazer o que aqui? Não te interessa, não te devo nada, né? Nem sei porque eu estou aqui. O médico vai dizer: eu também não, pega e vai embora, né? Então, se você que é um médico, se você vai no médico, você tem que dizer para o médico: doutor, oi, está doendo aqui. 10 anos atrás, 11 anos atrás, eu estava fazendo um tratamento de uns pigmentos que vem no meu rosto, no meu corpo de vez em quando, né? Sempre há umas birruguinhas para cá, umas birruguinhas para cá, para lá, e já estava, né, tirado. Eu me lembro que ela disse: olha, tem que estar fazendo os exames, porque isso aí volta, viu? Volta. Agora voltou aqui perto do meu nariz, tá vendo só, né? E bem do lado da onde eu já tirei uma, né, alguns anos atrás. Então, meus irmãos, eu tenho que olhar para o médico e dizer: qual que é o seu problema? É essa birruga aqui. É birruga não, verruga. É verruga ou birruga? É. Deixa eu dizer para você, você tem que dizer para Deus: meu Deus, está doendo aqui. É aqui que está doendo. Meu Deus, o meu problema aqui é com a minha família aqui, olha. É aqui, ó. Meu problema, Senhor, eu não consigo parar em trabalho. O meu problema, Senhor, agora com esse negócio de celular, eu só fico vendo que não presta. Meu problema, Senhor, é que eu sou preguiçoso mesmo. O Senhor tem que me curar dessa preguiça. Eu estou parecendo um macarrão cozido, né? Estou parecendo um macarrão cozido. Você tem que chegar e dizer: Senhor, o meu problema é que eu estou com um problema com o meu filho, com a minha filha. E tem problema. O pastor tem que ter coragem de fazer a mesma coisa. Meu problema, pastor Deus, é a idolatria. Eu tenho que falar. Eu tenho que falar isso para Deus. Então você tem que falar. O primeiro passo é estar consciente que algo está errado. Pronto. Eu estou muito triste, eu estou sem força, eu estou sem vontade de viver. Dependendo do problema, a pessoa fica sem a vontade de viver. Mas só o fato dela estar conversando com Deus é porque ela está com vontade de viver sim. O diabo está falando: não, eu não estou. Tá, porque senão você não estava falando com Deus. E você sabe que se você está falando com Deus, é porque você sabe que tem cura em Cristo Jesus. No sangue dele tem cura. Então, meus irmãos, esteja consciente que algo está errado, reconheça o que está errado, como a gente falou, pare de culpar os outros, né? Identifique exatamente o mal que te separa de Deus, o mal que separa você de Deus. Esse mal geralmente é um mal que vai te separar das pessoas também, das pessoas que você ama, que você gosta. Esse pecado magoa a Deus e magoa as pessoas. Então você tem que identificar e você tem que dizer para Deus: Senhor, é esse aqui, meu problema está aqui. Como se você fosse no médico mesmo. Doutor, está aqui o negócio aqui. Ele vai dizer: eu sei, estou vendo de cara, estou vendo. Né? E aí você tem que olhar para Jesus, né? Porque se enquanto você estiver olhando para os outros, é crítica, é xingo, é braveza, olha para Jesus, olha para Cristo, né?
Se você olhar para você mesmo, eu sou um fraco, eu não consigo. Então, para que ficar olhando para os outros? E para que ficar olhando para dentro de nós mesmos, todo aquele desânimo? Olha para Jesus, Ele é vencedor. Você sabe que o apóstolo João estava chorando lá, porque não tinha quem abria o livro com 7 selos. Estava lá aos prantos, aos berros. É um apóstolo, é João, andou junto com Jesus. Está lá, com o bocão aberto. Aí o anjo vem, para, calma, aqui está o leão da tribo de Judá, calma, não chora mais não, ele venceu, ele com o sangue dele, ele comprou homens, comprou você, meu filho, ele pode abrir esse livro, os selos. Então, olha para Jesus, Ele pode curar, Ele dá jeito na nossa família, Ele dá jeito no nosso casamento, Ele dá jeito no meu pecado, Ele dá jeito, Ele cura, o sangue dele tem poder. Agora, irmãos, um passo importante está no versículo 8, Jesus olha para ele e diz, levanta-te, se você quiser, fique no chão, chorando, culpando todo mundo, mergulhado nas próprias lágrimas, ou você pode se levantar. Isso é uma questão de fé. Fé não tem jeito de explicar. Para abandonar um pecado é fé. É fé. Você não pode perder, meus irmãos, a fé quando você está orando por uma pessoa que está em pecado também. Você não desanime. É fé. Eu oro pela conversão de uma pessoa, tem que ter fé mesmo, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe por que ele levantou? Ele levantou pela palavra de Deus, que disse e mandou, levanta-te. Isso tem que ter fé para se levantar. Não é assim que nós aprendemos em outros textos? O Pedro está pescando, o Pedro pescou a noite inteira, não pegou nada, o Pedro volta para casa, Jesus fala para ele, Pedro, volta para o barco, Pedro, volta para o barco, Pedro, vai lá para o alto mar, e joga a rede, mas Senhor, eu já pesquei a noite inteira, não peguei nada, mas o Senhor está mandando, é fé na palavra de Deus. Então, quando nós oramos, devemos orar com fé. Quando uma pessoa está com um problema, é fé, Deus me levanta. Um dos hinos mais bonitos que nós tivemos aí, desses últimos que a gente aprendeu nesses últimos tempos, é que Deus nos levanta acima das montanhas, pelas montanhas, não me lembro agora, mas é uma coisa que se levanta aí, e você sabe disso, que Deus te dá força para se levantar. E aí, meus irmãos, o próximo passo é, levanta, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama, e partiu, ou seja, andou, ou seja, ele está andando agora, e você vê, ele dá passos que transformam. Jesus não mandou só ele levantar, mandou ele tomar a cama e andar. Bem, para que faz? Vai ficar desfilando uma cama? Já pararam para pensar nisso? Que ele tinha que, não é só ele que tinha que pegar a cama e sair desfilando a cama para todo mundo. Ninguém quer sair, você não levanta e sai carregando o colchão. E se você se levantar e sair carregando o colchão, alguém fala, preguiçoso, não vê a hora de deitar e dormir. Pois Jesus está olhando e dizendo, levanta, toma a tua cama e anda. Bem, meus irmãos, por que você está carregando essa cama? A cama era um testemunho que ele foi curado. Ele está carregando sim. Ele levou aquela cama lá para o templo. Foi o primeiro lugar que ele foi, porque os judeus encontraram ele no templo e perguntaram, que negócio é esse de carregar essa cama aí? Não é? Você vai ver isso aí. Versículo 10, E disseram àquele que tinha sido curado, é sábado, você não pode ficar carregando a cama no sábado não, E nós falamos de manhã, essas pessoas, os sabatistas aqui, eles conseguiam enxergar uma pessoa carregando uma cama no sábado, mas eles não conseguiam enxergar o Deus do sábado. E eles enxergaram só o sábado.
e o camarada está lá carregando a cama. É um testemunho, ele está dando testemunho. Meus irmãos, você de pé, você andando, você dando esses passos de vitória, você é um testemunho de Jesus. É por isso que Jesus não quer você em pecado, não quer você deitado aí, triste, aborrecido, derrotado no pecado, ele quer você andando mesmo. Por isso ele fala, levanta, rapaz, para com isso, sai desse chão, sai dessa lama, sai dessa. E ele saiu, ele creu em Jesus Cristo. O que nos cura do nosso pecado, do nosso mal, é fé, é crer em Jesus Cristo. Ele tomou sobre si as nossas dores, então ele entendeu isso, entendeu que minha dor, a minha enfermidade, a minha paralisia, Cristo curou. Mas ele poderia não ouvir nada, ele poderia, não vou levantar não, podia dizer, mas o senhor não vai me ajudar a me jogar na água? Pensei que o senhor ia me jogar lá dentro, esperar o anjo mexer a água. Poderia, poderia olhar e dizer, estou acostumado a ficar sem ninguém, pode ir embora, se o senhor não quer me ajudar, pode ir embora também, estou acostumado. Ou seja, habituado ao pecado, à miséria, não se move. Nós precisamos nos mover, mas não nos mover no esmo, no vazio, não. Nós nos movemos pela ordem de Jesus, pela palavra de Deus. Fugir da idolatria, deixar, meus irmãos, o mal, toda questão de pensamentos ruins, toda a imoralidade, todo pecado, vícios, paixões. Então Deus pede que a gente acabe com isso na nossa vida. E pela fé, eu vou obedecer o que Deus está mandando. É uma questão de obediência, sim. Fé tem a ver com obediência. Nós estávamos ensinando um versículo para os meninos lá do Morumbi, que diz, Abraão quando foi chamado, pela fé, Abraão quando foi chamado, obedeceu. Olha só, pela fé, Abraão, o pai da fé, quando ele foi chamado, ele obedeceu, saiu sem saber aonde ia. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Eu tenho que decorar, porque depois eu tenho que cobrar das crianças lá. Repare, não é uma questão de fé? Não é a mesma coisa que Deus disse para o paralítico? Não é a mesma coisa? Deus disse para Abraão, sai, e Abraão pela fé saiu, sem saber onde ia. Ele disse para o paralítico, levanta, e o paralítico levantou, obedeceu a palavra. Aí você tem que escolher se você vai obedecer ou não vai obedecer a palavra de Deus. Pela fé, o Abraão obedeceu. E pela fé, nós também devemos obedecer. Lembre-se, irmãos, só para terminar, não importa quanto tempo você está lutando contra o seu pecado. Lembra disso. Deus, Ele sabe quantas vezes você tentou e falhou. Deus, Ele sabe. Jesus está ali, está do lado, está ali, quer ser curado, então escuta a palavra de Jesus, Ele te manda sair do chão, então você precisa crer em Jesus, dar esse passo de vitória, carregar o testemunho sobre si, e lembra para o primeiro lugar que aquele homem foi para o templo, ele foi para o templo. Obedeça a palavra de Jesus. Ele nos manda deixar o pecado, então vamos deixar o pecado. Ele nos manda crer nele como Salvador. Você deve crer em Cristo como Salvador. É uma questão de obediência, de fé. Fé, como eu disse, tem a ver com obediência.